George Harrison foi uma pessoa multifacetada e um sobrevivente. Embora tenha tido muita dificuldade para aprender a tocar guitarra, ele foi um exemplo de paciência e perseverança, pois conseguiu se consagrar como guitarrista de uma das maiores bandas de todos os tempos. Foi multi-instrumentista, chegou a tocar 26 instrumentos diferentes. Foi compositor, cantor e compositor, ator, filantropo, produtor musical, ecologista, ativista pacifista e produtor cinematográfico. E algo que ele descobriu e passou a gostar muito, principalmente em seus últimos anos de vida, foi ser um grande jardineiro. Foi o Beatle mais jovem, o mais quieto, mas nem por isso o menos destacado. Foi ele quem reuniu a banda e disse que estava saindo do grupo no final de 1969, colocando um ponto final nos Beatles, mas não na Beatlemania. Ele voltou sua vida para a introspecção, para o hinduísmo, e ali encontrou sua paz interior, descobrindo outro jeito de fazer e sentir a música. Com sua segunda esposa, Olivia, teve seu único filho, chamado Danny, que hoje segue seus passos na música. Conseguiu superar o câncer uma vez e sobreviveu a um invasor que entrou em sua mansão na Inglaterra. As mais de 40 facadas não conseguiram apagar a estrela que veio a este mundo para deixar um legado inigualável. Por isso, hoje vamos conhecer toda a sua vida e também saber o que aconteceu em 29 de novembro de 2001, o dia em que George Harrison morreu. Obrigado. Mas antes de começar, peço por favor que, se você gosta desse tipo de vídeo, deixe seu like aqui embaixo e também escreva uma sugestão para possíveis vídeos futuros nos comentários. Também convido vocês a se inscreverem, caso ainda não tenham feito isso, e ativarem as notificações. Vamos começar. A grande estrela George Harrison nasceu em um contexto turbulento, mesmo com a Segunda Guerra Mundial chegando ao fim. George nasceu em 25 de fevereiro de 1943 em Liverpool, Inglaterra, mais especificamente em um subúrbio chamado Wavertree. Esse lugar havia sido bombardeado pelos nazistas alguns anos antes. Sua família era católica, especialmente sua mãe Luísa, dona de casa de origem irlandesa, que cuidou da educação religiosa deles. Tanto George quanto seus outros 3 filhos, Luísa, Pedro e Henrique. Quanto a Haroldo, o pai de George foi marinheiro e, quando deixou o cargo, trabalhou como motorista de ônibus. George sempre se lembrou de ter tido uma infância feliz, sem muitos problemas, sem pais separados, nem conflitos parecidos. Sua casa era pequena e levavam uma vida humilde. Ainda assim, nunca lhe faltou nada. Ele frequentou a escola primária Dovedale Road, perto da Penny Lane, na mesma época que João Lennon, mas como tinham quase 2 anos de diferença, não chegaram a se conhecer. George, nessa época, não se destacou como um bom estudante. Aos 12 anos, George foi hospitalizado por uma infecção no sistema urinário, e nesse momento de repouso, foi quando ele adquiriu seu primeiro violão, um Egmont por 3 libras e 10 shillings. Seus estudos secundários o levaram até o Instituto de Artes Cênicas de Liverpool. Todas as manhãs, a caminho da aula, ele encontrava no ônibus um rapaz chamado Paulo McCartney. Paulo fazia parte do grupo Quarrymen, que era liderado por João Lennon. Depois de um tempo, George conseguiu comprar uma guitarra, uma Hofner President, e com ela formou sua primeira banda, que chamou de The Rebels. Junto com seu irmão, Pedro e Arthur Kelly, eles tocavam músicas influenciadas pelos grandes da época como Chuck Berry, Little Richard, Elvis Presley, Buddy Holly, Lonnie Donegan, entre outros. Após abandonar a escola em 1959, ele pôde se dedicar mais à música, sua paixão, alternando com o trabalho de aprendiz de eletricista. Sua forma de tocar estava ligada a muitas horas de prática, onde experimentava novos sons e adquiria conhecimento em diferentes arranjos musicais. A amizade entre Paulo e George se fortaleceu cada vez mais. Ambos eram grandes aficionados por música. Chegou um momento em que Paulo convidou George para assistir a alguns dos ensaios de sua banda, The Quarrymen. McCartney tinha em mente a ideia de incorporar George, mas para isso,
John Lennon ainda era muito jovem e realmente era assim porque tinha apenas 14 anos. Com o tempo, George acabou entrando para a banda, que agora era composta por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison na guitarra, Pete Best na bateria e Stuart Sutcliffe no baixo. Em 1960, mudaram o nome para The Silver Beatles. A partir desse momento, a banda fez shows em Liverpool e na Alemanha. Em Hamburgo, eles chegavam a tocar 8 horas por dia. Lá, ele conheceu Astrid Kirchner, fotógrafa que se apaixonou por Stuart e criou o corte de cabelo do grupo. Mas George continuava sendo menor de idade, situação que o levou a ser deportado para seu país após ter sido denunciado em um dos bares que frequentavam. Mais tarde, Ringo Starr se juntaria à banda na bateria, dispensando assim Pete Best. Quanto a Stuart, ele ficou na Alemanha com Astrid e meses depois faleceu. Após isso, a banda ficou famosa como The Beatles. Em muito pouco tempo, a Beatlemania tomou conta do mundo de uma forma ainda inexplicável. Era um fenômeno musical e social. As adolescentes gritavam, choravam, se abraçavam, mordiam e até se urinavam em cada evento. O nível de histeria era incompreensível. Até mesmo o próprio Ringo disse uma vez: "Nunca senti que o público vinha para ouvir nossa apresentação. Senti que só vinham para nos ver." Cada apresentação envolvia distúrbios, caos, ambulâncias e policiais, que faziam uma barreira contra essa juventude imparável. Os ingressos se esgotavam em minutos. Os Beatles foram a primeira banda a tocar em um estádio esportivo no Shea Stadium, Queens, em 1966, para 55 mil pessoas. Eles estrearam na televisão em 1966 do programa do Ed Sullivan, e adivinhem só, 73 milhões assistiram ao programa, representando 34% da população dos Estados Unidos da América. Naquele momento, a fama parecia não ter limites. Por onde passavam, pessoas esperavam horas por eles, que vendiam muitos ingressos e produtos. Mas esse lado enlouquecido e incontrolável depois cobraria a vida dos próprios integrantes do grupo. Mas não vamos nos adiantar. Os 4 Beatles estavam altamente expostos. Cada fã escolhia um em vez do outro, dadas as características que apresentavam. Cada um se destacava por algo em particular. George era chamado de Brittle, quieto ou calado. Nas apresentações ele era mais sereno. Mesmo nas coletivas de imprensa, ele sempre manteve um perfil discreto, ficando em segundo plano e deixando que seus colegas falassem mais. Mas não por se manter à margem. Em relação às suas aparições na banda, era o que menos fazia. George foi compositor de músicas como I Need You, Taxman, I Me Mine, It's All Too Much, Guitar, Gen Z, Wits, Something e Here Comes the Sun. Harrison cantou todas as músicas que compôs enquanto estava na banda. Em 1966, George casou-se com a atriz e modelo Pattie Boyd. Foi nesse mesmo ano que os Beatles se retiraram por um tempo dos palcos e da loucura dos fãs, para se dedicarem ao trabalho em estúdio. Foi nessa fase que Harrison foi mais produtivo para a banda. Na turnê americana de 1965, a banda The Byrds apresentou Harrison à cultura indiana. Ele ficou fascinado com o sitar, um instrumento de cordas com um som especial que era utilizado pelo músico Ravi Shankar. Mas não era só pela música, George estava encantado com a cultura hindu. Sem ir muito longe, durante as filmagens do filme Help, nas Bahamas, ele ganhou de presente um livro que falava sobre reencarnação. Era muito comum que nos ambientes musicais da década de 60 se usassem psicodélicos. Foi por isso que George se interessava pelo hinduísmo, pela meditação e pelos níveis que podiam ser alcançados nesses estados. Sabe-se que ele manteve correspondência com Joan Mascaró, um tradutor dos Upanishads, que são livros sagrados hindus antigos. Esse nível de obsessão por essa cultura depois daria uma reviravolta tanto na vida dele quanto na própria banda. Em 1968, ele levou os outros Beatles e suas parceiras para sessões de meditação com um yogi, guru espiritual, que conheceram por meio de Pattie. No verão de 69, Harrison produziu o single Hare Krishna Mantra
E nesse mesmo ano, junto com John Lennon, conheceu o fundador internacional de Krishna. George estava transformando definitivamente a banda, mas como resultado, em vez de uni-los, as diferenças começaram a aparecer. Aos poucos, Harrison passou de ficar em segundo plano a competir com as composições de Paul e Lennon. Os atritos estavam se tornando cada vez mais evidentes. Ao mesmo tempo, o empresário Brian Epstein, conhecido como o quinto Beatle, morreu de overdose naquele fim de semana. Que o grupo conhecia o Yogi. Por outro lado, Lennon estava em um relacionamento com Yoko Ono e para muitos fãs da banda, foi desde o aparecimento dela que o grupo começou a desmoronar. Desde que ela entrou, John levava Yoko às gravações, o que incomodava muito Paul. Além disso, Yoko introduziu seu parceiro no mundo dos protestos contra a guerra, por isso John começou um ativismo político. Daí as inesquecíveis fotos deles nus, ou simplesmente deitados na cama com cartazes de paz e amor. Outras vozes disseram que foi uma colisão de egos, principalmente entre Paul e John. Por sua vez, Paul vinha expressando sua insatisfação com o jeito de tocar de Harrison. Toda essa implosão, prestes a ser vista, teve seu desfecho com diferenças no projeto Get Back. Foi em 1970 que finalmente os Beatles se separaram. Agora, sem as sombras de Lennon e McCartney, Harrison seguiu carreira solo e lançou grande parte do material em que vinha trabalhando ultimamente. E ele concretizou isso em seu primeiro álbum, triplo, All Things Must Pass. O álbum alcançou o primeiro lugar nas paradas de sucesso britânicas e americanas, calando aquelas vozes que achavam que ele não iria triunfar. Ele seguiu ligado ao movimento Hare Krishna e ao fundador, o que aparecia em sua música e vida pessoal. Ele foi o primeiro músico a organizar um concerto beneficente, realizado no Madison Square Garden em 1º de agosto de 1971. Ele reuniu mais de 40 mil pessoas com o objetivo de arrecadar fundos para comprar alimentos e contribuir com essa ajuda para as pessoas que sofriam de fome no Paquistão Oriental. Neste concerto, ele convidou artistas como Eric Clapton, Bob Dylan, Leon Russell e Ringo Starr. A partir daí, ele foi lançando vários discos nos quais realmente podia ser ele mesmo, inovando com instrumentos e sons novos e criando seu próprio estilo, apesar de nem sempre ficar nas primeiras posições dos rankings. Em 1978, Harrison casou-se com Olivia Arias, que no mesmo ano teve o único filho do casal, Danny Harrison. Em 1980, George publicou I'm Me Mine, uma autobiografia em que conta anedotas de sua época com os Beatles, mas ele valoriza mais seus gostos pessoais, como jardinagem e Fórmula 1. Ele foi dono de um carro de corrida avaliado em $1 milhão, mas uma notícia o abalaria muito. Em 8 de dezembro de 1980, John Lennon foi assassinado por Matt Chapman na porta do edifício Dakota. Foi um golpe duro, e a partir daí ele tomou consciência da importância de que tanto ele quanto sua família precisavam de mais segurança. Vou contar para vocês que tenho 2 vídeos relacionados a este caso. No meu canal principal, Magnus Mephisto, vocês conhecerão a vida de Mark Chapman. Outro é o dia em que John Lennon morreu, disponível neste canal. Convido vocês a assistirem depois deste vídeo. George continuou encantando com sua música e fundou a produtora Handmade Films, que financiou alguns projetos, mas acabou falindo por má administração. Em meados dos anos 90, como fumava muito, George foi diagnosticado com câncer, que foi eliminado com diferentes operações, primeiro na boca e depois no pulmão. Desde 1970, George morava na mansão vitoriana conhecida como Friar Park. Era uma casa imensa, construída em 1889 na Inglaterra. Era propriedade do excêntrico advogado Sir Frank Cripps e tinha uma dimensão de 25 hectares. Possuía vários jardins, cavernas, passagens subterrâneas e cerca de 30 quartos. Harrison montou seu estúdio de gravação nessa casa. Ele tinha tudo o que precisava ali. Amava os jardins e dedicava seu tempo a cuidar deles. Era um passatempo no qual as horas simplesmente escapavam para ele.
Mesmo seu filho depois admitiu que o pai trabalhava no jardim até meia-noite. Ele dizia que saía semicerrando os olhos, porque assim podia enxergar a luz da lua e das sombras, vendo as ervas daninhas ou imperfeições que o atormentariam durante o dia. Uma anedota familiar conta que, uma vez, perguntaram ao Danny na escola com o que seu pai trabalhava e ele respondeu: "Papai é jardineiro". Após a morte de Neno, os terrenos da mansão foram fechados ao público e câmeras instaladas. As cercas e barreiras de segurança foram aumentadas. George morava com seu filho Danny e sua esposa Olivia, além dos funcionários que cuidavam da casa. Mas, em um Natal de 1999, mais uma vez, a vida de George voltaria a ficar em perigo e lhe daria o sinal de que a desgraça estava próxima. Enquanto George descansava em sua mansão em dezembro, recebeu uma ligação informando que uma mulher entrou em uma de suas casas no Havaí. Ao que parece, Christina Kelleher, como uma intrusa, forçou uma das janelas da residência e ficou desapontada ao não encontrar Harrison lá. Esse não foi o problema, pois, aproveitando sua ausência, ela tirou a roupa, ligou a máquina e lavou as peças que usava. Como também estava com um pouco de fome, abriu a geladeira, pegou algumas cervejas e esquentou uma pizza que tinha encontrado congelada no freezer. Quando chegaram, as autoridades policiais a encontraram tranquilamente comendo na cozinha. Como justificativa, a desconhecida Christine alegou ter uma inegável conexão psíquica com o guitarrista, e essa foi a razão que a levou para dentro da casa. Embora George tenha sido uma pessoa que manteve um perfil discreto e poucas aparições públicas, obviamente, como ex-Beatle, ele sofreu várias situações que o expuseram mais do que gostaria. Os fãs não paravam de demonstrar obsessão. Chegaram até a ameaçá-lo de incendiar sua casa e ultrapassavam as barreiras da sua mansão. George afirmou muito claramente uma vez: "Usaram a gente como desculpa para enlouquecerem, mas o mundo já está louco há muito tempo." Depois tentaram culpar os Beatles. Ironicamente, depois de dizer essa frase, ele acabou encontrando um louco de verdade. George levava uma vida tranquila, recuperado do câncer, passava os dias com Olivia, meditava, frequentava o estúdio e dedicava-se aos jardins. No dia 30 de dezembro de 1999, a um dia da virada do milênio, por volta das 3h30 da madrugada, um barulho forte acordou Olivia na mansão. Quase toda a equipe de manutenção do local estava de férias. No meio da noite escura, eles não sabiam que um homem havia entrado na propriedade dos Harrison. Rasgando a cerca de arame e com uma estátua do jardim, ele quebrou um vidro para entrar na casa. Olivia, confusa, mas certa de ter ouvido vidros quebrando, acordou George, que se agasalhou e pediu para ela ficar no quarto e ligar para a polícia. O músico saiu para o corredor e conseguiu ver um homem que estava em George. Ele estava assustado porque ouvia o homem gritar e chorar de um jeito sem sentido. Isso o assustava, parecia fora de si. Harrison teve a intenção de acalmá-lo e disse: "Hare Krishna, Hare Krishna." Mas o mantra não teve nenhum efeito. O invasor achou uma faca na cozinha e a segurava na mão direita. Na mão esquerda, ele segurava a lança da estátua com a qual havia quebrado a janela para entrar na mansão. O desconhecido subiu as escadas pulando 2 degraus de cada vez e George não teve outra opção a não ser tentar detê-lo. Ele lembrou que seu filho Danny estava no quarto com um amigo que dormiu lá e, além disso, estavam em casa, Olivia e sua sogra. Ele deu a primeira facada no abdômen. O resto dos ferimentos continuavam atravessando o torso do pobre músico. Eles rolaram juntos pelas escadas. George sentiu o gosto do sangue no paladar. Ele estava muito ferido e não tinha forças. Achava que ia morrer. Mas como um anjo, Olivia ignorou o conselho de George de permanecer no quarto e desceu as escadas para salvar a vida dele. E com um atiçador de lareira, ela acertou o agressor pelas costas. No entanto, aquele homem estava obcecado em machucar George até o último suspiro. Assim que o invasor percebeu que não estava sozinho, que a mulher tinha vindo socorrê-lo, foi atrás dela e de George. Diante disso, usando suas últimas forças, ele atingiu o agressor na cabeça com uma luminária de metal.
Finalmente, ele caiu e Olivia deu mais golpes. O agressor tentou se arrastar para o jardim, mas nesse momento a polícia chegou. Olivia estava muito ferida e George havia recebido mais de 40 facadas. Ele estava muito pálido pela perda de sangue, já que uma das facadas havia atingido seu pulmão direito por centímetros. Ele só escapou de uma das facadas atravessar seu coração porque ela atingiu uma de suas costelas e desviou. George e Olivia foram hospitalizados e receberam os cuidados necessários. Enquanto isso, descobriram que o homem que havia causado esse desastre era Michael Abram, de 33 anos de idade. Mas ele estava ferido e não tinha prestado depoimento. Ninguém sabia se tratava de um ladrão, de um fã enlouquecido ou de um assassino de aluguel. Tudo era um grande mistério. Depois de um tempo, a verdade veio à tona e era algo muito delirante e desconcertante. Abram acreditava que os Beatles estavam possuídos e que eram uma espécie de bruxas que voavam pelo ar. Ele estava convencido de que tinha uma missão divina de acabar com Harrison, que era considerado um feiticeiro do mal. Toda essa loucura tinha uma razão de ser. Depois, a mãe de Abram declararia que seu filho tinha problemas mentais e tinha um passado de dependência de heroína. Ele ouvia vozes e via coisas inexistentes. Nessa fase, ele ficou obcecado por ouvir música, primeiro Oasis e depois The Beatles. Mas ele foi declarado culpado então de tentativa de assassinato? Claro que não. A doença mental dele o deixou fora das grades. No entanto, depois desse momento, a vida de George mudou para sempre. Ele ficou fraco e sem forças para continuar vivendo. Essa situação de vulnerabilidade, de certa forma, abriu as portas para que o câncer voltasse a aparecer. E em menos de 2 anos, a maldita doença gerou tumores no cérebro dele. George fez tratamentos em Nova York e na Suíça. Mas no dia 22 de novembro, os médicos confirmaram para ele que era um câncer em estágio terminal. Desde então, os cuidados paliativos vieram acompanhados de muitos momentos com família e amigos. Ele marcou um encontro com Paulo, Ringo e seus irmãos para superar mágoas e desentendimentos. Seus últimos dias foram em uma casa em Hollywood Hills, com esposa e filho em Los Angeles, propriedade de Paul McCartney. Em 29 de novembro de 2001, George Harrison morreu aos 58 anos. A causa foi câncer de pulmão, que já havia feito metástase no cérebro. Hoje, o legado musical dele corre nas veias do filho Danny, que não só canta e toca guitarra com muito profissionalismo, mas também possui uma semelhança física com o pai que realmente impressiona. E até aqui a história de George Harrison. Espero que tenham gostado de relembrar a vida desse Beatle, que me pediram muito mesmo. Os comentários. E como vocês sabem, aqui lemos todos os comentários e vamos anotando os pedidos para depois ir atendendo no futuro. Convido vocês a deixar o like, se inscrever no canal se ainda não fizeram isso e deixar seu comentário com sugestões para possíveis vídeos futuros. Sem mais nada a dizer, eu me despeço. Meu nome é Magnus Mephisto e este foi o Aqui.